Muito bem, meus irmãos, mais uma vez aqui o pastor Ivair Lem para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco. Hoje, aula da Escola Bíblica Dominical, encerrando essa revista, esse trimestre, com a 13ª aula, O Paraíso Eterno. Você não é inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando Jesus estava na cruz, você conhece bem a história, ele disse para o ladrão, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa, ela foi cumprida, por quê? Porque quando da ocasião da morte de Jesus, o corpo de Jesus, ele foi para a sepultura, mas o espírito dele voltou para Deus. Ele mesmo disse, né, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós não podemos, assim, ter ideia do que foi a alegria daquele ladrão de ouvir essas palavras de perdão e de vida eterna, né, ali do próprio Cristo para ele. E o que é essa cidade eterna? Depois do julgamento final, depois do milênio, depois da purificação da terra, vai aparecer a Nova Jerusalém, que é figura, né? Ou que representa, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando o Senhor estava nesse mundo, ele disse que ele iria preparar lugar para os santos. A Nova Jerusalém, criada depois da purificação da terra, ela tem a origem no céu. Quer dizer, essa terra ela deve ser purificada para que a Nova Jerusalém possa descer dos céus, como diz o apóstolo João na visão do Apocalipse, né? Essa Nova Jerusalém, ela vai substituir a atual Jerusalém, né? Digamos assim. E nessa ocasião, os salvos é que serão os cidadãos, os moradores dessa cidade. E aí fica a pergunta, quando que isso tudo vai começar? Quando que essa eternidade, essa nova vida vai começar? De acordo com o estudo atento do Apocalipse, começa depois da igreja. Eu diria que a vida eterna começa depois que você aceita Jesus, né? Mas de acordo com o Apocalipse, vai ocorrer uma tribulação, depois Jesus retorna e aí ele implanta esse reino milenial, ou o milênio, né? E depois desses 1000 anos é que todos entraremos, os salvos, nesse estado glorioso e eterno, né? Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não confundir milênio com estado eterno, porque o milênio são 1000 anos, né? É descrito como um tempo específico. Já a eternidade, ela é eternidade mesmo, né? Começa após o juízo final, quando todo mundo vai ser julgado, e aí começa então essa eternidade. Eternidade não tem fim. Eternidade é eterno, né? Como o próprio nome está dizendo, é para todo o sempre. Quando se fala em eternidade, nós devemos entender que a eternidade do salvo é um estado perfeito, é um eterno e perfeito estado. De Gênesis até Apocalipse, há um propósito divino na construção, na consumação, melhor, dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus, né? Que após o milênio serão estabelecidos esse novo céu e essa nova terra.
Nesse tempo, o propósito original de Deus, ele vai se cumprir. Toda a terra vai ser cheia da sua glória. Paulo ele escreveu que haverá uma reconciliação geral de todas as coisas e que o céu e a terra serão a mesma região. Então, a gente conclui o seguinte, que o estado perfeito e eterno, ele é descrito na Bíblia como um belo lugar. Um lugar de santidade, perfeito, né? Tudo restaurado, como foi o plano original de Deus. E esse estado perfeito, à luz de Apocalipse 22, ele é descrito de uma maneira muito vívida. E esse divino estado perfeito de todas as coisas é assim, é algo que chama a atenção a descrição lá em Apocalipse. E os símbolos que comunicam esse novo estado, né? Você vai ver ali que tem um rio, né? Um rio de águas cristalinas, você vai ver a árvore, você vai ver a ausência de males, a presença de Deus. A vida eterna, ela é descrita como um rio pelo apóstolo João. Por quê? João ele vê um rio, que é o rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. A vida eterna é descrita como uma árvore, ou seja, remonta ao livro de Gênesis, né? A árvore tem 12 frutos, de mês em mês tem os seus frutos, as folhas simbolizam uma vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte, porque as folhas, está escrito lá que é para a saúde das nações, ou seja, não vai haver doença, não vai haver dores, né? Porque tudo isso aí são coisas desse tempo, são coisas dessa vida. A vida eterna sem males, por quê? Porque não vai ter maldição contra ninguém ali. O problema do coração do ser humano será resolvido para sempre. A vida eterna, ela será uma vida na presença de Deus. Nós vamos contemplar a face de Deus. Nós vamos contemplar Deus face a face. A sua presença, ela vai ser uma luz para sempre. Isso será de grande alegria, porque nós vamos prestar um culto olhando diretamente para Deus. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que o culto não vai ser somente crendo que ele está ali, mas nós faremos culto olhando para ele, nós veremos ele, e o que é melhor, nós reinaremos com ele para sempre. O que todos os salvos devem esperar? O que todos os salvos devem esperar? Tanto os santos de Deus, né, do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão, ele vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor, né, conforme Paulo e os outros escritores dizem, né, é o próprio Deus. Moisés, ele passou por essa terra, ele passou por aqui também, com a mesma intenção. Ele deixou o Egito, deixou a glória. Por quê? Porque ele tinha consciência de algo melhor, a recompensa, né, gloriosa. Por isso que todo cristão deve viver nesse mundo sabendo que aqui ele é um peregrino. Aqui é só uma passagem. Temos que estar conscientes de que o nosso lar, a nossa verdadeira cidade, é a cidade celestial. Todos nós vamos viver em unidade. Quando se faz menção dos inscritos, né, nas 12 portas da cidade, onde estão os 12 nomes dos filhos de Israel, os alicerces levam o nome dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo de Cristo. Cumprindo-se, então, aquilo que Paulo mesmo escreveu, né? Não há judeu nem grego. Nisto não há judeu nem grego, né? Quando Paulo diz isso. Nós vamos viver na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, nem discriminação
e nem diferença de classes. Por quê? Todos ali seremos um só povo em Cristo Jesus. Nós sabemos que a nossa moradia, ou a nossa morada final, não é aqui nesse mundo, não é na sepultura, não é no cemitério. Prova disso é que nós somos denominados de peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. Paulo ele lembrou que a nossa cidade está no céu. E todo cristão que mantém comunhão com Cristo, com a palavra de Deus, esse cristão cultiva isso no seu coração, esse desejo de ir para casa, do jeito que o apóstolo Paulo ele sempre anelava, né? Essa é a nossa grande recompensa quando nós terminarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Aproxime-se de Deus a cada dia, junte-se a Cristo a cada dia, porque a recompensa final será quando nós entrarmos pela cidade santa, pelas portas. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical.